Muito bem. Hoje nosso estúdio aqui está bastante movimentado, desde as primeiras horas da manhã, muita gente para conversar conosco, e agora eu recebo dois jovens aqui que vão falar sobre um assunto muito importante. Nós, da geração mais antiga, nos 4.0 para frente, nós criamos uma história baseada no que até então nós tínhamos como normal. A depredação do meio ambiente para a subsistência, para a criação de capital, a geração de renda e a ampliação do poder aquisitivo. Depois que destruíram tudo, descobriram que não era assim. Descobriram que nós tínhamos que preservar, que nós tínhamos que conservar, que nós tínhamos que aproveitar. E aí, algumas pessoas acordaram mais cedo para isso e abriram os olhos da humanidade. Alguns, nem todos, mas os que abriram estão traçando novos rumos e novos horizontes para a nossa própria existência e subsistência. Gostaria que se apresentasse. Você é o? Eu sou o Rony Santos. Rony Santos. E você? Maria Luísa Campos. O que vocês representam aqui? Então, nós somos de uma ONG, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. É uma ONG aí que abriu os olhos, né, como você mesmo disse, há 25 anos atrás, uma ONG de 1990. E nós apoiamos projetos de outras instituições, de outras pessoas interessadas em trabalhar com conservação. É um meio, formas de atuar como parcerias, né? Uhum. E nós estamos aqui na região, aqui em Foz do Iguaçu, para convidar os iguaçuenses aí para participarem de dois grandes eventos que a gente está trazendo para o Paraná esse ano. Quais são esses eventos? Então, como a gente está fazendo 25 anos agora em setembro, a gente gostaria de convidar os iguaçuenses para participarem de 21 a 25 de setembro, lá em Curitiba, do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Apesar do nome parecer um pouquinho complicado, unidade de conservação nada mais é do que uma área natural protegida. Então, aqui em Foz a gente tem um grande exemplo disso, que é o Parque Nacional do Iguaçu. Uhum. Mas até, como iguaçuense, que também sou daqui, sei que às vezes a gente acaba olhando o Parque Nacional como uma atividade turística única e exclusivamente, né, uma fonte de renda. E, na realidade, essas áreas naturais, elas fornecem mais serviços para a gente do que só renda. Por exemplo, a manutenção do microclima local, a purificação do ar, permitir com que uma barreira natural contra enchentes, por exemplo, fertilizar solos de uma área que está aí próxima ao parque. Então, as unidades de conservação elas estão bem próximas à vida de todo mundo. Para falar sobre esse tema, a gente está trazendo um time de peso para cá. A gente vai contar com a presença da Marina Silva, a ambientalista brasileira, o Fernando Meirelles, diretor do filme Cidade de Deus, o jornalista de meio ambiente Alexandre Mansur, além de umas atrações internacionais aí, para tentar aproximar esse tema da vida das pessoas e as pessoas entenderem como isso afeta elas. Você falou de parcerias. Como que funcionam essas parcerias? Então, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza começou assim. A gente entende que fazendo parcerias a gente consegue ir mais longe, né? Como que funciona? Os pesquisadores de ONGs ou pesquisadores autônomos ou ligados a universidades que tenham interesse em ter um projeto de conservação da natureza apoiado financeiramente, eles podem se inscrever em um dos nossos editais de apoio a projetos. Inclusive, ele está aberto agora. Basta entrar no nosso site, fundacalgrupoboticário.org.br, e na área de editais e ver ali qual que é o processo seletivo, como é que funciona. Quem pode se inscrever para participar disso? Qualquer pesquisador que seja ligado a alguma instituição, como uma ONG, como uma universidade, isso, como um centro de pesquisa, como um instituto, e que tenha um projeto voltado para a conservação da natureza, conservação de alguma espécie, de alguma área natural. Eu ouvi alguma coisa relacionada, a, por exemplo, a agricultores, a proteção individual. Vocês têm algum projeto voltado para isso também? Vocês apoiam esse tipo de ação? Isso, existe uma iniciativa bem bacana que é o Oasis. O que seria isso? É um programa de pagamento por serviço ambiental. Como é que funciona, né? Bom, o proprietário rural, por lei, ele tem que proteger algumas áreas naturais. O Oasis ele se aplica àquele proprietário que conserva áreas naturais na sua propriedade além do que a lei exige. Uhum. Nesses casos, fazendo parte do Oasis desse projeto, ele vai receber uma remuneração mensal pelo uso que ele não está fazendo daquela área, por estar preservando, e essa remuneração ele pode usar para o que ele quiser, né, para a renda dele, complementação de renda. E isso é importante para ele porque gera renda e também para a comunidade local, porque permite com que mais áreas naturais ali na região forneçam o que a gente chama de serviço ambiental.
que é manutenção do microclima, que é fertilizar o solo, que é purificar o ar, fornecer água potável, água limpa, né? Água, o grande calo da humanidade na atualidade. Hoje em dia nós passamos por essa situação em São Paulo, a crise hídrica lá provocando verdadeiro pavor, gente até abandonando a cidade para ir em busca de uma situação mais confortável nisso. A água é o próximo motivo de guerra, pelo que dizem os estudiosos. E nós aqui na nossa região, nós temos uma riqueza hídrica incomparável, né? Incomparável. Incomparável, com certeza. Você está falando aí do maior conjunto de quedas d'água do planeta, né? As Cataratas do Iguaçu. 2 grandes rios brasileiros se encontram aqui em Foz, né? O Paraná e o Iguaçu. E, inclusive, é bem bacana você tocar nessa questão hídrica, né? Que o brasileiro aprendeu a dar mais valor à água, digamos assim, a partir do ano passado. Né? A respeitar isso, né? A respeitar isso. A gente está trazendo para o Congresso o Albert Appleton, que é um americano que, lá na década de 90, ele salvou Nova York da crise hídrica. Então, Como assim? ele conseguiu fazer, por meio de um projeto de serviço ambiental também, né, ele estruturou um plano de governo para que a cidade de Nova York não protegesse simplesmente a água na cidade, mas sim onde a água era produzida, nas nascentes. Né? Reflorestando as nascentes, reflorestando as bacias. O que acordou agora São Paulo para fazer. O que acordou, depois da crise já, né? Agora está um pouquinho tarde, mas agora vai ter que correr um pouquinho mais atrás, né? Obviamente demandando um custo maior, trazendo muito mais transtornos. E essa palavra a gente sempre comenta muito, né? Transtorno. A conservação da natureza, quando ela não é feita, ela causa transtorno. A gente pegar agora aqui outro exemplo relacionado à água, mas de uma maneira diferente, né? Essa semana aqui a região sudoeste do estado passou por um problema sério de tempestade com tornado, né? Uhum. E isso a nossa região, historicamente, tem invernos secos e não tem eventos climáticos extremos como tornados. Então nunca se ouvia falar disso. É bem raro. O que é que está acontecendo? As pessoas podem se perguntar, né? Isso que a gente chama de mudança climática. E é o que ocorre por quê? Por conta de desmatamento, degradação ambiental. A natureza dá uma resposta quando a gente não tem uma conduta adequada. Né? Quando não existe uma barreira natural, ela se expande. Exatamente. Não existindo uma barreira natural, ela se expande. E aí os transtornos são econômicos, sociais, até de vidas que foram perdidas aí. Tá certo. E a gente espera que as pessoas caminhem para o conhecimento, caminhem para uma forma mais ampla de se respeitar o meio ambiente, porque às vezes o cidadão diz lá, mas jogar um papel de bala pela janela do carro não vai afetar o meio ambiente. Acontece que não é só ele que pensa dessa forma e as coisas se acumulam, né? De papel de bala em papel de bala, né? O que vira a cidade, o país, né? E até pensando em educação ambiental, dentro desse evento a gente está trazendo a conexão e estação à natureza, que é um espaço voltado para as pessoas se reconectarem com a natureza. A gente está trazendo aí algumas tecnologias bem inéditas. A gente costuma brincar, né? É muito comum o brasileiro comentar que quando você lê um livro, você viaja sem sair do lugar, né? Verdade. A nossa exposição, ela quer fazer isso. Quem visitá-la vai conseguir viajar por áreas naturais do Brasil, vai conseguir se sentir parte da natureza mesmo, sem sair do lugar, estando ali. Tá certo. Qual é o canal de comunicação com vocês para quem tiver interesse em participar disso? Bom, quem tiver interesse, tanto em ter seu projeto apoiado, ou participar desse evento ou da exposição, pode entrar no site grupoboticário.org.br ou, se esquecer, digita lá no Google Fundação Grupo Boticário, vai aparecer nosso perfil de Facebook, Instagram, Twitter, a gente tenta aí estar presente nas principais redes sociais também. Quem pode participar? Repita. Quem pode participar do evento, da conexão, são brasileiros de todas as idades, porque a gente entende que todo mundo se beneficia da natureza bem preservada. Com relação aos editais de apoio, pesquisadores que estejam vinculados a alguma instituição, ONG, faculdade. Há necessidade desse vínculo. A princípio, a necessidade do vínculo. Se ele tiver um projeto, né, e ele não está vinculado a nenhuma instituição, faculdade ou universidade, a gente recomenda que ele entre em contato com alguma instituição aí da região. Aqui, na região extremo-oeste do Paraná, temos várias instituições respeitáveis, né, para facilitar o apoio do projeto dele. Tá certo. Eu desejo sorte para vocês, agradeço a disponibilidade em conversar conosco e a gente espera que essa semente germine, cresça e dê frutos. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. A gente conta com a presença dos iguaçuenses, pessoal da região. 10 horas e 53 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem Hélio Eduardo Lucas e a pitada da pimenta política na cidade. Estamos apresentando